Fala, minha gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Leandro Souza com meu irmãozinho aqui, né, Gustavo Ramos, e hoje a gente está aqui no nosso terceiro episódio, muito felizes, né, de receber André Naves e muito emocionados de verdade. Hoje vai ser um episódio bem interessante. Isso aí, Lê. Bora, Gu, Sempre. bora. Obrigado aí Imagina. por topar o desafio. Irmão André, primo do Mauro aqui. Naves, parente, acho que é primo, né? Isso, na verdade, primo de segundo grau. Boa. Tá na família. Tá na família. E agradeço por topar o desafio de estar aqui conosco nesse A terceiro honra episódio. é minha, a felicidade é minha. Muito obrigado, irmão. Só relembrando, né? O podcast Guerreiros, o podcast do Bem, da ONG Guerreiros do Bem, nasceu para divulgarmos entidades com trabalho social e pessoas com atividades notórias na sociedade. E que nos inspiram a ser cada vez melhores. Irmão André, obrigado por topar o desafio, aceitar aí o convite. Fica à vontade para se apresentar. Eu que agradeço. Sou André Naves, gente, defensor público federal, sou especialista em direitos humanos e inclusão social e mestre em economia, sou comendador cultural, mas acima de tudo, eu sou uma pessoa que quero, junto com os guerreiros do bem, construir um mundo melhor, construir um Brasil melhor, fundado em valores, na liberdade, na ética, mas, acima de tudo, na proteção social, no bem-estar, na emancipação cidadã de cada um de nós. Que lindo. Que lindo. Irmão, conta um pouco. Pedimos previamente para comentar, né, sobre o acidente e depois, na sequência, um dos seus trabalhos, que é o livro que você escreveu, e tantos outros. Fique à vontade. Eu vou começar contando da minha vida, assim. Fica à vontade. Sabe? Porque eu sou de uma cidade do interior, eu acho que vocês conhecem, porque é aqui perto de São Paulo, é Jacareí. Conhece. E eu sou de Jacareí, então. E desde a minha infância eu vi várias coisas interessantes lá. Eu sou um apaixonado por Jacareí. Na verdade, eu não sou bem de Jacareí. Eu nasci em São José dos Campos, mas morei a vida inteira em Jacareí, sabe como é? E daí depois fui gostando, fui crescendo, daí eu vou fazer faculdade de onde? Vim para São Paulo. Já há mais de 20 anos estava aqui em São Paulo, lá no Largo de São Francisco, no centro da cidade. E teve um dia, em uma viagem, que estávamos nós, eu e alguns amigos, e infelizmente nós sofremos um acidente de carro. Um acidente bem grave, inclusive. Foi na rodovia? Foi na Regis Bittencourt. Essa rodovia é bem perigosa, É né? bem perigosa mesmo. E foi um acidente assim, mas... E foi bem grave. Eu fiquei 45 dias em coma... Fiquei muito tempo sem andar, me recuperando. Na verdade, eu faço terapias intensivas, não tão intensivas quanto eu já fiz, mas faço elas intensivas até hoje. Nos 4 primeiros anos, em seguida ao acidente, eu fazia terapias todos os dias. Não tinha domingo, feriado, não tinha nada. Não tinha fim de ano, festividades. Nada. Estava eu indo lá, fazendo minhas terapias. Então, e essa história de superação, porque eu tive de superar toda essa questão na minha vida, me fez começar a pensar e perceber várias coisas. Eu mal andava naquela época, e daí eu resolvi voltar para a faculdade para me testar, porque ia ser bom para mim. E eu tive tanta ajuda dos meus amigos, tanta ajuda da minha família, e mais ainda, das pessoas que a gente nem conhece. Poxa.
Metrô da Sé, lotado todos os dias. Eu ia lá e eu pegava esse metrô. Sempre tinha gente que me ajudava. Você sabe, tava todo mundo igual sardinha enlatada ali. Por quê? Porque o poder público não cuida das pessoas nesse país. Isso é lamentável. O poder público desrespeita diariamente as pessoas, mas elas se respeitam umas às outras. Às vezes, a gente fica revoltado com as coisas que vê na TV e perde isso de perspectiva. O povo brasileiro é muito honesto, é muito decente, é muito ético, é muito trabalhador. E passando por tudo isso, que eu entrei numa nova fase da minha vida. Numa fase que eu falei, essa história precisa ser contada, mas não queria contar para jogar os holofotes para mim ou para eu me tornar uma pessoa melhor. Essa história precisa ser contada porque cada pessoa precisa se tornar a melhor versão dela mesma para poder construir seu caminho. Assim como eu transformei o momento mais difícil da minha vida numa mola propulsora para o melhor da minha vida, para o caminho da prosperidade e, portanto, da felicidade, eu queria que assim todos fizessem. Sim. Porque vamos pensar, hoje em dia, todo mundo quer ostentar, então vai tirar foto de viagem, tira foto do celular, tira foto da moda e tudo bem a pessoa querer fazer isso. Mas por que as pessoas não tiram foto ajudando umas às outras? Por que o padrão de consumo ficou desvirtuado? Por que a filantropia, a cultura de doar, não gera tanta ostentação, tanta... Como que eu posso dizer? Audiência, engajamento, e tantos né? likes... Sim. Como uma viagem, um iPhone, um carrão, porque ninguém enche a boca para falar assim, vem doar com a gente, vem com a gente, e por que isso não vira um valor social? Sendo que o povo brasileiro se ajuda no dia a dia. E muito. E muito. Se eu for aqui, eu tenho certeza, se eu sair aqui, pedir um copo d'água, uma comida, alguém vai me dar. Se eu pedir um dinheirinho para tentar voltar para casa, vão me ajudar. Se eu pedir, de alguma maneira eles vão me ajudar, às vezes me pedindo para eu fazer um serviço, dando um trabalho que é uma forma extremamente digna de melhorar a situação. Ou às vezes me emprestando o telefone, falando, imagina se eu tivesse perdido aqui, eu ia contar com a ajuda de várias pessoas. Isso é maravilhoso. E foi imbuído desse sentido, dessa visão, que eu resolvi escrever o meu livro. Falei, essa minha história é muito importante para ficar só minha. Eu preciso levar para as pessoas e, melhor, eu preciso envolver as pessoas numa cultura de filantropia, de doação, numa cultura de umas doando às outras. Foi nesse sentido que eu resolvi escrever o livro. Sim. Conta um pouquinho como que tá a estrutura do livro, o título. Deixa eu só falar uma coisa que é interessante, que depois a gente vai pôr o link, tá? Do referente ao livro. E esse livro, em específico, ele é vendido e afins, e toda a arrecadação dele, Bom ponto. Tá? Ele é doado para várias instituições, enfim, vários trabalhos que nosso irmão age, atinge, tá? Então, vamos falar sobre isso também, por favor. Toda a renda, bom frisar isso, 100% da renda está sendo doada. Tem uma instituição que eu tenho um vínculo afetivo, emocional com ela. Legal. É uma instituição que
acolhe, que cria famílias, que cria espaços de amizade para pessoas com deficiência intelectual e psicossocial. Ela se chama Haverim. Haverim. E foram eles, inclusive, que fizeram todas as ilustrações do livro. Legal. Então, a maioria dos recursos são poucos, é lógico, o livro não tem, infelizmente, não dá milhão, Sim. dá alguns centavos só, está indo para o Haverim. Agora, eu também acredito mesmo, que uma das grandes saídas para o Brasil, se não a mais fundamental, é o caminho da educação. Então, eu ajudo também a turma do Giló, que trabalha com educação inclusiva, e o Instituto FEFIG, que trabalha com educação, trabalha potencializando as melhores políticas públicas, as políticas públicas mais eficientes de educação. Tem uma instituição de Jacareí, que eu também gosto bastante, que é o Batuíra Projeto Renascer. Ele cuida de mães carentes gestantes. Então, de certa forma, ele dá uma assistência para as mães, ele ensina, ele profissionaliza, ele capacita e ele, de certa forma, cuida dos filhos que ainda nem nasceram. Mas quando nascerem vão ter uma mãe que sabe fazer alguma coisa que pode dar uma condição melhor para eles. E não só dando peixe, mas ensinando de alguma forma a pescar, né? Isso, exatamente. Eu, inclusive, falo no meu livro, Gustavo, que a gente... Às vezes a gente ouve muito falar assim, não pode dar o peixe, tem de ensinar a pescar. Não, a gente tem de dar o peixe, porque saco vazio não para em pé. Para começar, né? Sim. Saco vazio não pesca nada, é isso mesmo. Para começar, tem de dar o peixe, tem de dar a vara, tem de ensinar a pescar. E a vara não pode ser varinha vagabunda que quebra com qualquer coisa, não. A gente precisa dar um anzol, dar A estrutura. Todos os equipamentos isso, ali, né? e tem de cuidar para que o rio não seja poluído e tenha peixes. Sim. A nossa responsabilidade é imensa. Por quê? Porque nós somos pessoas, somos indivíduos com características únicas. Cada um tem suas características, mas cada um de nós tem suas limitações, tem seus pontos fracos também. E no mundo nós somos iguais a um quebra-cabeças. Então, umas pessoas se encaixam nas outras e formam uma imagem muito mais bonita na frente. É nesse sentido que a coletividade ela realiza, ela potencializa a individualidade. Porque as nossas características, as nossas melhores características, são desenvolvidas, como que eu posso dizer, são estimuladas pela coletividade. Eu vou dar um exemplo bem banal, bem fácil. Eu moro perto do estádio do Palmeiras, ali, Perdizes, Pompeia. Ali, olha, 90% ou mais até de palmeirenses. Estão felizes, porque Muito. a gravação está sendo Então, próximo do dia do título, pós-título ali, né? Isso. Ontem foi uma festa absurda lá. Imagino. Foi bonito de se ver. Palmeirense, irmão? Eu também gosto Então. muito do Palmeiras. Eu gosto muito do Palmeiras. Não, é porque... Isso é uma longa história, Tá, depois tá. eu conto. Justo. Mas... Se um filho de alguma pessoa, de um corintiano, de um casal corintiano, nascer lá, vai ter uma chance enorme do filho sair palmeirense. Pelo meio. Pelo meio, exatamente. Não é só a família é importantíssima, a individualidade é importantíssima, mas o meio, a coletividade também é super importante.
Da mesma forma, tem outras regiões aqui em São Paulo que são mais corintianos. Aqui na Penha tem o Esporte Clube da Penha. Esportivo da Penha. Esportivo da Penha, isso que eu mando meu abraço agora. Justo. Que pertinho o Tatuapé, bem concentrado de corintianos, né? Isso, Morumbi, São Paulo, Canindé, Portuguesa e assim vai. Se a mesma pessoa nascesse aqui, era capaz de ser corintiana, entendeu? Sim, tem grande chance. Entendi. Ou lá perto do Morumbi também. É lógico que o Corinthians, sempre a pessoa vai ter uma chance de ser corintiano, porque todo mundo é corintiano também, em qualquer lugar, né? Justo. Mas entenderam? É mais ou menos assim. Então eu escrevi esse livro. Um livro que conta a minha história, começando lá pela infância, pela minha infância em Jacareí. É isso que eu ponho na primeira parte do livro. De onde vindes? Venho de Jacareí. Eu falo do Mercadão de Jacareí, falo das minhas raízes, das minhas raízes caipiras, gostando de viola. No meu primeiro contato com uma branquinha, com a moda de viola. Mas também o meu primeiro contato enquanto criança com as artes, com a música clássica. E essa é uma parte da individualidade, porque ninguém da minha família ou da minha comunidade gostava, mas eu comecei a gostar. Eu acho que vendo o desenho do Pica-Pau e que ele sempre estava tocando piano, eu comecei a gostar. E hoje em dia eu sou até comendador cultural. Que legal. E daí uma criança que vai crescendo, um jovem já, de Jacareí, que gosta muito de história, de artes, etc., vai fazer o quê? Vai fazer direito. E eu vim fazer direito aqui em São Paulo. É por isso que eu falo, quem vem lá, vem de Jacareí para São Paulo. Quem vem lá sou eu. Essa pessoa mostrando. E é nesse momento, porque eu estava indo para o segundo ano, terminando o primeiro ano da faculdade, indo para o segundo ano, que eu sofro acidente. Deu conto do meu acidente, conto o que passou, conto toda essa luta, essa caminhada que me trouxe até aqui. E nesse momento, eu comecei a pensar em uma coisa. A caridade é super importante. É importantíssimo. A caridade é super importante. Mas ela não é tudo. Porque quando nós aplicamos a caridade, nós ajudamos pessoas em necessidade. Em uma necessidade pontual. O mais importante é a alteridade. A alteridade é quando nós lutamos para alterar as estruturas sociais que excluem essas pessoas. Porque quem tem fome vai continuar com fome. Os apetites vêm e vão de uma forma muito rápida. Então não adianta a gente dar sopa. A gente tem de ver por que aquela pessoa não consegue trabalho, não consegue se manter, porque ela precisa de ajuda. É na causa. Exatamente. Só puxando um gancho e pedindo perdão por interromper. Lógico. Eu sempre comento em todos os meios que um trabalho social ele nasce, mas ele tem que um dia terminar. Porque a causa que ele está ali apoiando, tratando, lutando, você tem que de alguma forma melhorar. Então, se você atua com pessoas em vulnerabilidade na rua ou outra ação, você tem que de alguma forma buscar alternativas para que aquilo acabe ou melhore, para que, se não 100%, mas 50% já não necessitam mais. Exatamente. Você tem de mudar as estruturas sociais, mudar a forma como a sociedade se organiza
para que aquela causa acabe. Senão vira um assistencialismo eterno. Isso vira um E o problema do assistencialismo, ou a questão da caridade, é que ela coloca uma pessoa, a pessoa que presta assistência, numa posição superior à que precisa de assistência. Sim. E a alteridade não põe todos em pé de igualdade. Você olha no olho da outra pessoa, você enxerga a alma da outra pessoa, você inspira a pessoa a mudar daquela situação que ela está, e ela também te inspira a mudar da sua situação. Um se altera com o outro, Sim. um aprende com o outro. Eu falei, nós precisamos não eliminar a caridade, não é disso que se trata, porque ela é necessária. Em alguns casos, a gente falava aqui anteriormente que a gente precisa dar o peixe, sim, mas a gente precisa ensinar a pescar, a gente precisa ensinar a fazer uma vara resistente, ensinar a fazer uma isca legal. A gente precisa dar os passos para que as pessoas alcancem sua própria emancipação, para que elas completem os seus direitos humanos. Seus direitos humanos, que é a sua liberdade, sua igualdade, sua propriedade, sua segurança e sua vida. É isso. Nossa. Então, daí eu pus, em terceira parte do livro, comecei por quem vem lá, de onde vindes, e aqui na terceira parte, o que trazeis? Daí eu conto, metaforicamente eu trago essa concepção para as pessoas. O que trazeis? Trazeis eu trago uma concepção nova, uma alteridade. Daí eu conto toda a minha recuperação, minha história de superação, toda a dificuldade que foi, mas não foi só dificuldade, porque foi nessa época que eu aprendi as coisas mais importantes até hoje. Como foi a aceitação nesse momento? Quando você passou por isso? Primeiro você reconheceu todo aquele processo, e aí você levou de uma forma já positiva, ou você teve um processo? Não, eu não... Isso aí é com o meu olhar de hoje. Sim. Que é o que eu gosto. Eu Sim. falei, eu não seria eu sem aquele momento. Como eu falei, é o pior e o melhor da minha vida. Uhum. Mas no momento, ele me trouxe muita dor, ele me trouxe muita limitação. Ele tirou de mim as coisas mais importantes naquela época. E não é que eu não me aceitava, eu sempre fui muito tranquilo quanto a isso. Uhum. Mas eu sempre fiquei com meio... Será que eu não estou atrapalhando, sabe? Entendi. Eu colocava em mim uma culpa muito maior do que seria razoável. E até porque mexe com toda a rotina da família. Ah, eu acho que é nesse ponto que faz com que você olhe e fala, caramba, eu sou um peso. Isso foi exatamente. Né? Será que eles podiam estar fazendo outras coisas? Porque o que aconteceu, meu Deus do céu? Isso é no sentido de ser um peso. Tanto para minha família foi fundamental. Se eu estou andando aqui, é por causa do meu irmão. Minha mãe e meu pai, eles foram essenciais. Aliás, tenho 2 irmãos. Meu pai, que de saudosíssima memória já se foi. Minha mãe que está aí ainda. Mas se não fossem eles, eu não estaria aqui. Mas, além deles, foram importantíssimos os meus amigos. Lindo. Tanto os amigos mais próximos como aqueles que a gente nem imaginava. E às vezes aqueles que a gente nem conhece. Tantas pessoas já me ajudaram no meio da rua. Tantas pessoas já prestaram auxílio para mim sem pedir nada em troca. Nossa. Elas só ofereciam. E a partir disso, desses ensinamentos que eu fui
que eu fui alimentando, que eu fui mudando minha percepção. Eu fui entendendo que o mundo é muito mais do que isso. Você recebeu esse amor, né? O mundo é muito É um mais amor. que pagar boleto, gente. O mundo é muito mais do que tirar foto por Instagram. O mundo é muito mais que like. A gente, e isso aqui que é interessante, a gente só é feliz compartilhando. Ninguém é feliz sozinho. É impossível ser feliz sozinho. E quando uma pessoa posta alguma coisa no Instagram, por mais que às vezes eu não goste muito, ela está buscando isso. Ela está compartilhando um momento de felicidade dela. Entendeu? Ainda que esteja errado, que ela esteja na ostentação, pura e simples, ela já tem uma raiz ou um esboço de um compartilhamento, de uma vida social que ela precisa. Nós só somos felizes na medida em que todos forem felizes. E o caminho da prosperidade é qual? O caminho da prosperidade é o mesmo da felicidade. Alguém que não é feliz pode ser próspero, gente. A pessoa pode ter todo o sucesso profissional, pode ganhar na Mega Sena, pode fazer o que for. Se ela não for feliz, se ela tiver um problema familiar, um problema de saúde, ela não é próspera. E a felicidade, ela é muito relativa, né? Porque tem pessoas que exalam aquela leveza, aquela alegria, felicidade com poucas coisas para uns, mas que para outros é muito. Concordo. E outros com muito não são alegres porque alguma coisa ali tá faltando, né? É esse o ponto, Gustavo. Pensa bem, qual dos dois é mais próspero? O avô de uma amiga minha do interior da Bahia, se não me engano é Irecê, a cidade dele, no interior da Bahia, que ele sempre viveu na chácara dele, no sítiozinho dele, plantando a rocinha dele, acorda com Galo. Com o canto do galo, vai dormir quando tá escuro. Esse horário já tá dormindo, horário Né? da gravação. Ah, aqui. já tá dormindo. Simplicidade, né? É simplicidade. Não come nada que ele não plante, ou que os vizinhos ali não plantem, não ofereçam. Uma pessoa aqui na cidade entende por isso. Não, porque às vezes a pessoa está aqui na cidade, mas ela é feliz também. Sim. Muitas vezes ele é feliz com isso. A gente tem de analisar o que faz a gente feliz. Exatamente. Onde está, metaforicamente, o nosso pote de ouro? Eu gosto de brincar que a felicidade é como a gente lida com os nossos problemas. Porque problema todo mundo sempre vai ter, né? E como a gente lida com aquilo, que nem você é uma pessoa feliz. A gente vê que é uma pessoa leve e passou por várias dificuldades, né? Então, nesse ponto, é muito bonito de ver, sabe? Esse processo. É porque é o seguinte, todo mundo, em alguma medida, passa por dramas, por questões, por problemas de igual gravidade. Sim. A gente não pode julgar o que o outro está passando. Só quem passa sabe. Isso, só quem passa sabe, exatamente. O ditado fala, né? Pimenta no olho dos outros é refresco. Isso. Exatamente. Então, todo mundo passa. O interessante é aprender a transformar essas pedras no caminho naquilo que impulsiona a gente a fazer uma coisa melhor. Exato. Sim. O meu avô, ele era muito sábio e tem uma ligação muito forte com ele até hoje. Ele de 15 anos que ele já desencarnou, mas nossa ligação é eterna. E eu sempre lembro das coisas que ele me falava sabiamente. Momentos bons passam, momentos ruins passam. É verdade. Então, é como você lida. Isso, é como se lida com esse equilíbrio, porque o momento bom vai acabar e vem um momento ruim. E é um ciclo
de idas e vindas, momentos bons, ruins, que você fica nessa dualidade e o segredo é como que você se mantém equilibrado. Como que agora- você enxerga esses momentos, essas situações, né? Agora, pessoal, já tive muito momento ruim na minha vida. Vai, Espero que já tenha passado. Chega, né? Imagino, Chega. imagino. Mas daí a quarta parte do livro seria o que vindes aqui fazer? Ou seja, qual o meu papel aqui? Por que eu tô aqui? Porque eu tenho, entre os que sofreram acidente comigo, tem um que morreu, infelizmente. Meu melhor amigo na época. E um que tá um vegetal, também um grande amigo meu. Caramba. Por que eu tô aqui agora? Porque eu, né? Isso vale para todo mundo, vale para você, vale para o Wellington que tá ali atrás das câmeras. Vamos só colocar Salve pro aqui uma observação. Nosso diretor de TV já foi promovido aí. Gratidão, viu? Sempre mandando muito. Obrigado, Wellington. Sempre faremos esse registro. Sempre. E então, por que estamos nós todos aqui? E mais do que isso, por que a gente se reuniu aqui agora? Sim. Numa quinta-feira, começo da noite, fim da tarde. Por quê? O que aconteceu na vida, entendeu? Sim. Qual foi esse milagre de Deus? Eu sou uma pessoa extremamente religiosa, mas não tenho uma religião formal assim. Ok. Eu tenho um sentimento religioso muito grande. E o significado exato de religião é Isso se ligar, religar. Então, é o amor, é se ligar ao Pai. E daí, então, por que nós estamos aqui? Foi esse sentido do que vindes aqui fazer, a quarta parte do meu livro. O que vindes aqui fazer? Daí eu comecei a analisar algumas coisas. Todos nós precisamos de disciplina na nossa vida. Sim. A disciplina está muito ligada à força, não à força física. Sim, sim. Ninguém precisa ser halterofilista, levantar peso. Não, é a força de vontade, a força moral. Você querer trabalhar para perseguir seus objetivos. Sim. Mas a vida precisa mais que disciplina. Ela precisa de perseverança também. Perseverança está muito ligada à beleza. Não é a beleza de ser bonitão, de ser bonita e tal. Não, não é isso, não é a beleza estética. Beleza é a forma como a gente encara os problemas. Sabe quando a gente está com um problema grande assim, e a gente percebe uma solução, a gente fala, nossa, que beleza de solução. É essa beleza. Sabe quando sai uma jogada linda, um gol bonito no futebol, a gente fala, nossa, que gol bonito. Por quê? Porque ele superou o problema da defesa, ele superou o que estava ali na hora. Essa é a beleza que a gente precisa. Essa é a perseverança que a gente precisa. A gente precisa de disciplina para poder trabalhar e perseverança para analisar melhor os problemas. É nesse sentido que as artes são fundamentais. Eu vou contar um fato para vocês. Na entrada da Faculdade de Direito do Largo São Francisco, lá em São Paulo, tem 3 portais. A gente só entra na faculdade por esses portais. E eles são nomes de 3 poetas. Castro Alves, Fagundes Varela e Álvares de Azevedo. Ou seja, a gente só entra no mundo do direito se passar pelas artes antes. Por quê? Por quê? Porque as artes, a poesia, a beleza ajudam a gente a encarar os problemas e descobrir as melhores estratégias para superar esses problemas. Que no caso ali é um processo, uma causa. Isso, no caso é esse, no caso é legal. Aqui, por exemplo, a gente está aqui debatendo como construir, como ser parte dos guerreiros do bem, como impulsionar essa grande corrente pelo bem do Brasil e do mundo. Sim. Entendeu? Mas mais importante que disciplina e perseverança,
que força e beleza. É a alteridade, que eu já falei. Sim. Alteridade, que eu já expliquei, não é você olhar para uma pessoa que caiu num buraco e jogar uma corda. Não é isso. Não é você pular no buraco, impulsioná-la, a inspirá-la a sair por lá com as próprias forças dela. Sim. É você fazer isso. Um exemplo dentro do esporte que eu acho que eu sou muito fã de qualquer esporte aí com Todos, gente. corrida, Todos. sou suspeito. Automobilismo. Dentro da Fórmula 1, Sim. o Senna e o Prost acho que é uma É das uma das maiores rivalidades da história ali, aquela McLaren de 87 a Isso. 92, 93 ali voava. Que era maravilhoso. Sim. Eu não, Dava gosto. eu não estava aqui ainda, que eu nasci em Ah, não? 94, eu sou a geração do Tetra, Novinho. mas eu lembro, tenho esse amor pela Fórmula 1, pela minha mãe, pela Inclusive, família que gostava. o Tetra foi a melhor seleção que o Brasil já teve. Romário e Bebeto. E o gol ali, né? Balançando ele. Tinha também o Branco, o Branco, Dunga. sim. Dungazinho, Zinho, Tafarel. Tafarel, sai que é Ricardo sua, Tafarel. E aí vai. E essa questão de alteridade, acho que é um exemplo nessa disputa sadia entre os dois. Às vezes não tão sadia que eles Isso, às vezes se tinham ali, né? exacerba, mas você percebe que um ajudava o outro Exato. na medida que um ensinava o outro e o Exatamente, outro irmão. ensinava um. A rivalidade, ela gera, né? Não é uma Isso. coisa negativa nesse sentido. Sim, Agora, se um ficasse tentando puxar o tapete do outro, a McLaren ia entrar em ruína. sim. Sim. Vocês já repararam que o desenho do Papaléguas, o coiote, sempre se dá mal? Porque ele só fica tentando puxar o tapete do Papaléguas. Ele não usa... Tom e Jerry também, né? Também, Tom e Jerry também. Ele não usa essa tal rivalidade do bem, entendeu? Sim. Ele não aprende nada com o Papaléguas ou com o Jerry, entendeu? Sim. Se eles aprendessem uns com os outros, eles poderiam ganhar. Eu gosto muito de um musical da minha época, mas eu acho que faz sucesso até hoje, que é o musical Os Saltimbancos. Saltimbancos. Os Saltimbancos é um musical bem legal que a bicharada da floresta resolve resolve tirar a forra com o barão, que era o manda-chuva de lá. E eles terminam com uma música que fala todos juntos. E daí eles descobrem que as falhas de um são os pontos fortes do outro. Então, que a galinha cacareja, o cachorro tem dentes, o burro é teimoso, e tudo pode ser ou negativo ou positivo. E daí eles cantam que todos juntos somos fortes, somos flechas, somos arcos, estamos todos no mesmo barco, não há nada a temer. Todos juntos somos fortes. Ao meu lado tem um amigo que eu preciso defender. É esse o ponto. Que mensagem, né? Lindo. Isso aí me emociona. Me emociona demais. Até mesmo porque essa música Todos Juntos foi feita em homenagem ao Beethoven. Ele é tocado, é muito bonito, vale todo mundo. Spotify, Deezer, pode falar isso aqui? Pode. Sim. Eles aí, nenhum dos concorrentes nos patrocina, Então, estamos tranquilos. Fica à vontade. Eu acho que YouTube também tem. Vocês podem procurar que vale muito a pena. Sim. Eu lembro já do Chaves. Eu sou muito fã do Chaves. Sinto falta que não passa. Acho que é um seriado que ultrapassa a barreira da idade. E tem um episódio que é Acapulco. É um episódio famosíssimo. Todo mundo vai para Acapulco. Todo mundo. Eu quero um dia ir para Acapulco e pular de ponta cabeça igual o Chaves. Torcer que ainda tenha lá, não sei como que tá a situação do hotel, né? Mas tem um episódio que todos... E detalhe, né? Tem o pré-viagem. Um vai lá, ganha o bilhete, aí todos, de alguma forma, buscam e conseguem uma alternativa para irem para Acapulco.
E daí eles perceberam que não iam estar completos se o Chaves não fosse. E aí o Chaves chega, aquela festa, e no final, acho que é Boa Noite Vizinhança. A música que eles estão lá na areia, cantando. E foi o último episódio da série, porque depois acabou. Ah, é? Com a formação original, sim. E é muito, né, não com o mesmo contexto e personagens, mas com o mesmo objetivo ali de todos juntos, comemorando aquele momento e que um complementa o outro, né? Sim. Perfeito. E daí a gente se encaminha para a parte final, que é o que desejais. Bem, É o quinto capítulo, é né? o quinto capítulo. Comecei lá, quem vem lá, de onde vindes, o que trazeis, até chegar em o que desejais. Bem, o que eu desejo? O que todos nós desejamos? O que o mundo deseja? O mundo deseja ser feliz. Essa é a tônica da prosperidade. É a felicidade. Sim. Ela é a tônica da prosperidade. E a única forma de sermos felizes é cavando masmorras ao vício e levando templos à virtude. A gente tem de cultuar a virtude todos os dias. E a gente tem também de cuidar para que os nossos vícios estejam bem enterrados. Sim. Porque se a gente não fizer isso, eles voltam. Eles sempre voltam. Sim. Não tem como eliminar os vícios. Os vícios mais corriqueiros, os vícios da vaidade, da ostentação, do egoísmo, isso são da falta de disciplina, da falta de perseverança, do egoísmo, que você falou bem. E ao mesmo tempo nós precisamos cultuar as virtudes. Cultuar as virtudes. Como nós podemos fazer isso? Com disciplina, com perseverança, com alteridade. O meu livro é mais ou menos isso. É uma mensagem interessante. Muito. Que eu tenho uma função social, eu acredito, e eu não quero indicar ninguém, não quero guiar ninguém, porque eu não tenho capacidade para isso. Não quero que ninguém siga o meu caminho, porque o meu caminho foi bom para mim. Para outras pessoas eu não sei. O que eu quero é que cada um seja a melhor versão de si mesmo e construa o melhor caminho que puder rumo à felicidade. Porque as pessoas são diversas, são diferentes, são plurais. É nessa diversidade que está a beleza da vida. Isso é muito bonito porque que nem serve de inspiração, né? O que eu sempre falo, mas cada um tem o seu livro, tem a sua vida. Isso, né? exatamente. E cada um vai ter a sua história, né? E exatamente esse é o conceito que eu acho, né? Então, que nem você poder ter essa referência e você só se engrandece, sabe? Então é muito legal. E ver também, refletir sobre a nossa vida, o que a gente está fazendo, o que a gente está querendo, para onde a gente está caminhando, né? Isso eu acho que é o caminho. Né? Sim. E é um ponto que faz com que você olhe para dentro de si. Porque você começa a se questionar: qual é o meu propósito de vida? O que eu estou fazendo aqui? E olhando no espelho, que é a parte mais dolorida. Porque é onde você olha e fala: caramba, aqui que eu tenho que melhorar. É nesse ponto que eu melhorei um pouco, mas ainda tenho muito que galgar ali para uma evolução. E quando eu sempre tenho alguns ditados, né? Sou espírita kardecista e eu sempre comento lá no centro e falo: quem trabalha não dá trabalho. Também. E quando você para olhar para si, buscando uma evolução, você não tem tempo de olhar para o outro. Então você já não vai tentar ali uma fofoca, alguma coisa assim. Você está buscando em si uma evolução. Ou às vezes você tem tempo de olhar para o outro, para inspirar e para trazê-lo junto com você. E você passa a ver outras coisas que antes você não via, né? Porque cada um dá o que tem, cada um enxerga aquilo que ele tem como princípios e virtudes, como você bem falou, irmão. E essa busca, né, por inspirações,
para você se melhorar mesmo. É dolorido, porque você pega coisas às vezes que você nem imaginava, mas quando você olha para trás, fala, caramba, eu não sou 3% melhor do que eu fui ontem, mas eu sou 0,1. Isso já tá 0,2. ótimo. Esse sim, uma pequena conquista, mas que no final você vai somando. Isso, no Né? final da vida, vai ser 1000% melhor. Exato. É isso que a gente tem que fazer aqui. Olha, eu já prometi umas 2 vezes por mensagem quando conversamos que eu iria comprar o livro. Ainda não comprei, mas comprarei. Fiquei muito curioso para ler, porque você falando já gerou interesse. Imagina a leitura ali, a reflexão. Então, só deixa eu relembrar o nome do livro. Diga aí, eu ia perguntar falar. agora, hein? Caminho, a beleza é enxergar. Caminho, a beleza é A gente enxergar. vai colocar depois o link também, tá? Na Sim. descrição, tudo bonitinho. Está disponível nas lojas Amazon. Tá. É só entrar no site da Amazon que é fácil achar. Mas caminho, a beleza é enxergar. E muita gente veio falar isso. André, você que trabalha tanto com inclusão, você que trabalha... Que história é essa que a beleza é enxergar? Então você está eliminando as pessoas cegas? Eu falei assim, não, gente. A gente enxerga com a alma. Ninguém usa o olho para enxergar. O olho a gente olha. Mas enxergar a essência do outro, dos outros, dos seus amigos, que são todos, é só enxergar com a alma. Eu quero desenvolver a alma e a pessoa poder enxergar as capacidades do outro. Essa é a grande beleza da vida. Lindo demais. Sim. Até vou dar um exemplo. Temos um amigo em comum, um grande amigo do trabalho, que Verdade. ele indicou, falou, Gustavo, você que tem alguns trabalhos sociais, eu tenho um amigo da época de escola que ele gosta dessas paradas. Ele falou com essas Foi palavras. exatamente desse jeito. E aí, nos conhecemos, né, desde 2019. Um abraço, viu, Mogami? Um Abraço, Mogami, que logo Nosso será querido. papai, logo o Levi está aqui conosco. Que legal. E foi nessa questão, porque não é algo visível, mas Isso. são características. Da mesma forma que o Wellington, que nos ajuda bastante aqui, nosso diretor de TV, promovido novamente. E Gente, ele tá vermelho aqui atrás, vocês não tá. têm ideia. Qualquer dia ele Entendeu? aparece aqui, o cachê é Só muito pra dar, alto. só pra dar um oi assim, deixa. E o Diogo que está apoiando aqui com o formato, melhores formas para que a gente consiga desenvolver o canal, conseguir mais inscritos, com o objetivo de divulgar as entrevistas e todos os entrevistados. Tem coisas em comum, os dois trabalham nessa área, então você vê que as coisas vão ali Vão se encaixando. se encaixando e sem nada visível. E sim por questões de características, de objetivos em comum, enfim. Perfeito, maravilhoso, gente. Queria falar que foi um prazer estar aqui. Eu queria agradecer demais vocês. E queria falar só uma coisa, dar um exemplo disso. Fica à vontade. Que Por favor. vocês comentaram agora. Vocês têm o trabalho do Wellington, o Mogami, que vai ser pai, que foi quem apresentou. O Diogo, que está trabalhando também Nos bastidores. Todos de forma voluntária. Todo mundo de forma voluntária. Tem a gente aqui agora. Ou seja, tudo na vida é uma construção coletiva. Ninguém é feliz sozinho. E se ninguém é feliz sozinho, ninguém prospera sozinho. A gente precisa do trabalho, das capacidades. E às vezes a gente precisa das limitações do outro. Porque só com as limitações do outro que a gente se supera. Concordo. Às vezes a gente não está enxergando o ponto positivo do seu amigo, do seu irmão, mas os pontos negativos dele já estão te melhorando. Então tenta enxergar, tenta ter boa vontade, tenta entender qual a capacidade, qual o ponto positivo, o que ele pode te trazer para essa construção coletiva.
No fim e ao cabo, os caminhos são individuais, mas eles também são coletivos. Sim. Lindo. É meio maluco isso, mas é exatamente isso. Todos os caminhos são individuais, cada pessoa faz, mas eles também são coletivos, porque os caminhos estão uns aos lados do outro, os mesmos atalhos, os mesmos pontos de chegada. Isso que a gente precisa fazer, a gente precisa buscar a nossa felicidade. Qual a nossa felicidade? Nossa felicidade está no compartilhamento. No compartilhamento. Sim. Essa é a nossa prosperidade. Disciplina, perseverança e alteridade. Irmão, obrigado. Muito grato. Agradeço. Vamos aproveitar, né, gente? Agora tá chegando o Natal, então fica aí a dica para um presente também, etc, né? De dar esse livro, né, para pessoas amadas e etc. Então, não, deixa eu falar. Vamos presentear com livro. Vamos presentear com livro. Eu geralmente presenteio com livro, então não sou referência. Já começa assim. Sou suspeito também. Vamos presentear com livro. Se puder, se vocês quiserem, se vocês me derem a honra, porque a felicidade do escritor é que a obra dele seja lida, vocês deem o meu livro. Justo. E saibam que toda a renda está sendo doada. Então vocês vão doar um livro e vão estar ajudando várias instituições. Sim. Várias instituições. Sim. Maravilhoso. Então estou aqui, vou deixar só o meu site, meu Instagram, para quem quiser me conhecer, conversar melhor comigo também. Estou à disposição. É www.andrenaves.com. É bem fácil. E o Instagram é @andrenaves.def, de defensor. Maravilha. Combinado. Fala em presente? Divulgaremos ali na descrição do vídeo, tanto no YouTube, no nosso canal. Aproveito para pedir para que vocês façam a inscrição, divulguem. Ativem o sininho. Nunca imaginei que ia falar isso. Ativem o sininho. Eu também não. Sigam aí. E do nosso lado, o objetivo é exatamente esse. Que a gente leve... Eu não assisto Datena, nada contra, cada um, esses programas popularescos, porque acho que são tantas notícias que nos jogam para baixo, porque são uma tragédia atrás da outra, coisas complicadas, e o objetivo, tanto do podcast, de divulgar essas instituições, pessoas com causas notórias para a sociedade, é exatamente esse, das pessoas olharem e falar, caramba, me inspirei, e me inspirei melhorando um pouquinho eu, que só ela sabe onde melhorou, e consequentemente vai melhorar o todo. Isso. Porque cada um melhorando um pouquinho, você melhora o todo. Eu sempre brinco que, dentro da doutrina espírita, né? Se você for melhor dentro da sua casa, tá bom. Porque se todas as casas forem melhores um pouquinho mais, consequentemente o mundo será melhor. Porque todo mundo tem um lar, e até aquele que não tem, de alguma forma terá ali uma ligação e um contato com outras pessoas. Sabe o que a Madre Teresa de Calcutá falava? Diga aí. Se você quer se você quer lutar pela paz mundial, arruma a sua casa antes. Cuida da sua casa. Sim. As coisas simples primeiro para depois. Isso, exatamente. Lindo. Cuida da sua casa, que você já vai estar ajudando demais na paz mundial. Sim, isso é verdade. Irmão, novamente obrigado. Agradeço. Topou o convite de primeira. Agradeço. Lê. É isso, né? Isso. Você falar do presente. É, no presente, né? Não vamos esquecer do nosso primeiro... Tá aqui. Tá aqui. Opa, tá eu tava... aqui. Tá aparecendo, né? Aí, Tom? Ó. É o nosso colete. Que usamos nas nossas ações. Todos os também. voluntários recebem um. E a partir de agora, estamos no terceiro, porque não chegou a tempo dos 2 primeiros. E aí, segura aí, Lê, pra gente colocar lá no vídeo. Irmão, você está sendo presenteado com esse colete. Enorme. E agora, não tem mais desculpa. Já está uniformizado.
E quando tivermos uma ação... Oficialmente um guerreiro. Exato. Agora uniformizado, mas já era agora com o nosso, dos Né? Guerreiros do Bem. Que isso. Muito legal. Muito legal. Obrigado, felizes. pessoal. Obrigado, Muito obrigado, viu? Nosso âncora aqui do Imagina. Telejornal fará aí as palavras finais. Já agradeci o Tom, já agradeci o Diogo. Agradecer ao nosso Pai Maior por mais um dia estarmos aqui e levarmos uma boa entrevista, uma boa história com bons exemplos para que a gente melhore um pouquinho. Lê, já falei demais hoje. Não, hoje você tá incrível. Gente, muito grato por tudo, de coração. A gente tá sempre fazendo o nosso melhor, sempre buscando, né, para poder exatamente fazer esse processo de levar o bem, de cada vez mais a gente conseguir formar essa corrente, né, do bem. Então, a gente é muito grato pelo carinho de todo mundo. Esses últimos episódios, muita gente veio atrás também para conversar Sim. com a gente, agradecer e falar que, nossa, fala pra gente os próximos, quando vai ser e todo esse processo, porque todo mundo tá sentindo essa energia boa, sabe? E é o que a gente tava conversando, né, da coletividade. Então isso é muito bacana e vamos fazer esse processo cada vez se expandir mais, essa corrente se espalhar mais, né? Porque incrível, o mal às vezes ele se espalha rápido, né? Mas o bem também, só que a gente só tem que ser mais ativo, sabe? A gente tem que mostrar e a gente tem que ser mais proativo e fazer com que isso se espalhe. Eu acho que por hoje é isso. Super agradecemos a todos, ao Nosso Senhor Maior, e muito obrigado pelo seu carinho, por você ter aceitado também isso, ter vindo aqui junto com a gente, né? Ajudar nessa corrente e se espalhar cada vez mais. Obrigado. Tá Eu bom. que agradeço. A honra enorme foi minha. Certo? Obrigado, irmão. Gente, Valeu, Lê. beijo pra todos. Até Fiquem mais, bem. pessoal. Em pé. Tchau, tchau. Foi excelente, hein? Muito bom.